Iniciando mais um vídeo, esse tem por tema a visão espírita das guerras. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito comentários, têm compartilhado os mesmos também e têm se inscrito em meu canal. Fico muito agradecido e continuo pedindo para que vocês me ajudem a divulgação do canal para que mais e mais pessoas entrem em contato com boas mensagens, mensagens de paz, de fraternidade, mensagem de alegria. Muito embora o tema que a gente vai falar nesse vídeo seja guerras, mas a gente vai, com o desenrolar do vídeo, entender a razão pelo qual, mais uma vez, falamos desse tópico, desse tema. E agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. Um pequeno trabalho, mas que certamente ajuda-me, sem dúvida nenhuma, a conhecer um pouco mais do mundo e espero contribuir para que outras pessoas também aprendam mais a respeito da vida, da bondade divina, da misericórdia de Deus. Allan Kardec aborda o tema guerras no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro das chamadas obras básicas da doutrina espírita. Esse primeiro livro ele veio ao mundo no ano de 1857, na sua primeira tiragem. Allan Kardec estabeleceu 501 questões que os espíritos responderam para ele. No ano de 1860, ele completou o Livro dos Espíritos, ficando como ele é hoje, definitivamente com 1018 questões, dependendo do autor, do tradutor, e 1019 questões com outro tradutor também, especialmente o José Herculano Pires. A visão espírita da guerra. Por que Allan Kardec aborda a guerra no Livro dos Espíritos? Ele aborda esse tema no terceiro livro. O Livro dos Espíritos é composto de 4 livros. Guerras é um tema que está no terceiro livro, que nós denominamos de leis morais. Está especificamente no item, no capítulo chamado Lei de Destruição, no item tratado denominado de guerras. São as questões 742, 743, 744 e 745. São 4 questões. A abordagem desse tema na codificação espírita é especialmente importante para entendermos como as leis divinas funcionam com precisão absoluta. Devemos inicialmente entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal pela superioridade da força. Devido à nossa ainda fraqueza moral, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais altos, ou seja, se através da imposição fizermos valer nossos argumentos. Isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais da evolução, fazendo com que geralmente nós, seres humanos, hajamos ainda dessa maneira. Em sua sabedoria divina, Deus permite que o espírito desbrave, usando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, todas as possibilidades dentro da lei de Deus. E uma dessas leis divinas é denominada de lei de destruição. Ainda faz parte da nossa atual evolução espiritual. Sendo as guerras ainda um caminho escolhido pelos espíritos imperfeitos para agir em suas diferenças. Devemos entender que a guerra nunca será o caminho preferido pela espiritualidade amiga, que inclusive busca de forma incessante dissuadir os poderosos, materialmente falando,
de uma ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do espírito pelo uso da força ao uso da razão. As principais causas da razão, as principais causas das guerras são. Busquei dentro da própria internet entender quais os caminhos que levam as pessoas a buscarem a guerra como finalidade para fazer prevalecer aquilo que pensa. Mas as principais causas são desentendimentos religiosos. Isso é orgulho. Rivalidade étnica. Isso também é orgulho. Disputas territoriais. Isso é orgulho e egoísmo. Interesses políticos e econômicos. É a razão de egoísmo. Orgulho e egoísmo. Controle dos recursos naturais. Também é motivado pelo egoísmo. A luta ou a guerra por independências. Aí foge de orgulho e egoísmo e já partimos para liberdade. Agora, existem também as guerras de convivência social, profissional e familiar, que são provocadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Na questão 742, Allan Kardec indaga aos espíritos o que leva o ser humano à guerra. Isso é o 6º capítulo do 3º livro, chamado Lei de Destruição. A resposta dos espíritos é aquilo que falamos anteriormente: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para esses povos um estado normal, natural. Não vem nada de errado nisso. Mas na medida que o ser humano progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas, orgulho e egoísmo. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Se Deus permite a guerra, é porque dela o ser humano pode tirar lições valiosas através do uso da sua liberdade de ação, do seu livre-arbítrio. Através dos tristes acontecimentos das guerras, tivemos muitos avanços sociais, muitos avanços tecnológicos também, que são necessários para nós atualmente. Poderíamos tê-los alcançado sem a guerra? Poderíamos, sim, mas infelizmente ele veio através da guerra. As primeiras guerras que buscavam a liberdade de povos oprimidos e até mesmo as guerras mais recentes que fizeram e que fazem parte da humanidade ocorrem para que a humanidade repense suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam se tornar. A guerra é, portanto, permitida por Deus para que possamos, através de nossos erros, compreender suas leis de forma mais clara, mais analítica e criteriosa. A providência divina permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos fazer para que possamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Percebemos que de alguns conflitos foram criados boas coisas, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como leis de guerra a fim de evitar que os povos se destruam. Na questão 744, Allan Kardec indaga qual foi o objetivo da providência divina, tornando a guerra necessária para nossa atual evolução moral, liberdade e progresso. Mas se a guerra, Kardec ainda busca saber mais, mas se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente
A guerra, tem por objetivo e resultado a escravidão. É uma escravidão momentânea, para cansar os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. A guerra vai desaparecer algum dia da face da terra? É uma outra questão também que está nesse capítulo. A guerra desaparecerá quando os seres humanos compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Portanto, precisamos entender que a guerra é a consequência de nosso uso predominantemente irracional da força e a fuga da razão diante da emoção. Tal situação é devido ao fato de estarmos ainda em um degrau de evolução cuja razão ainda é muito material e pouco depurada. Conforme formos evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Até lá, a espiritualidade nos auxiliará a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante nossa jornada rumo à perfeição moral. Fé e coragem é necessário para que nós alcancemos essa evolução, essa mudança. Pensemos nisso. Trabalhemos no sentido de evitarmos as guerras, principalmente aquelas que estão muito nas nossas mãos, que são as guerras de convivência social, guerras de convivência profissional e familiar. Essas estão nas nossas mãos, acabarmos com elas. Agora, as guerras, esses conflitos grandes que ainda temos, religiosos, étnicos, territoriais, políticos, econômicos, de controle da natureza, esse ainda não está muito nas nossas mãos, mas podemos contribuir através da oração. Pensemos nisso e entendamos que Deus não quer a guerra, mas Ele permite que nós a façamos para que nós entendamos o quanto ela é perniciosa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Desejo que fiquem bem, que fiquem em paz.